Oi pessoal, tudo bom? Gente, eu trouxe uma receita maravilhosa, fantástica. Uma receita que eu queria trazer há muito tempo aqui pro canal, que é uma receita de um pão. É um pão 100% integral, 100% saudável, feito em casa. É sovado sim, mas não precisa te assustar, vou te provar que a sova é bem facinha, nem te preocupa, tu vai ver no vídeo. Não é esse bicho de 7 cabeças que o povo acha que é. Então, eu te convido a assistir esse vídeo e a fazer esse pão em casa, porque eu tenho certeza que depois que tu fizer esse pão, tu não vai mais querer comprar pão. Pode ter certeza. O gosto muda, a qualidade muda. Eu adoro cozinhar, essa é uma das minhas curiosidades que talvez vocês não conheçam muito, mas eu sou apaixonada por cozinhar, inventar receitas e etc. Então esse pão foi uma junção de vários pães que eu fui fazendo, de receitas mesmo, mas que daí eu fui aprimorando, colocando meu toque e quando eu vi se transformou na minha receita. Então, espero muito que vocês gostem. Bom, gente, então, aí eu tô mostrando pra vocês as sementinhas que eu vou usar no pão. Tem a semente de chia, semente de linhaça, a semente de girassol, mas fica a teu critério a semente que tu for usar. Dá pra usar gergelim, dá pra usar vários tipos de sementes. Pode não colocar semente também, mas eu acho que acaba ficando um pão assim mais completinho, sabe? Fica um pão mais nutritivo. Continuando nos ingredientes que nós vamos precisar, a gente vai precisar também de fermento biológico. Não é fermento para bolo, tá? Aqueles fermentos para massas, pães, pizzas, enfim. A gente também vai precisar de farinha integral. Eu tô usando aqui 1 kg de farinha integral, mais ou menos 1 kg e meio quilo pra gente sovar. Azeite de oliva, muito importante adicionar essa gordura boa no pão. Vai ficar uma delícia, vai dar todo um toque especial. Um pouquinho de sal a gente também vai precisar, né? E pode ver que a gente não vai usar açúcar. Também vamos precisar de uma cumbuca, famosa cumbuca aí, né, para nos ajudar. E um medidor muito importante para ser bem preciso no nosso pão. Então, vamos lá. Aqui eu tentei filmar da melhor forma para vocês, na verdade não é eu que estava filmando, né, mas vocês entenderam. Eu vou despejar o meu fermento biológico e depois a minha água. Ela tem que estar morna, gente. Ela não pode estar quente, senão vai matar o fermento. Então, a gente adiciona essa água morna, tá? Ao todo são 1 litro de água, 500 ml, depois 500 ml. E a gente coloca sal. O sal fica a teu gosto. Isso tu vai pegando com o tempo. Eu gosto de adicionar mais ou menos 1 colher cheia ali, como vocês viram, de sopa. E depois mais um pouquinho, um pouco mais rasa. Aí eu também vou estar acrescentando 1 colher de sopa de azeite de oliva, uma não, 3 na verdade, de 2 a 3 colheres, tá? Pode usar óleo se não tiver, mas o azeite de oliva ele acaba deixando esse pão bem mais saudável, né? E depois disso, gente, sem segredo nenhum, a gente vai colocar as nossas maravilhosas sementinhas, nossas estrelas desse pão. Acrescenta todas, tá? Eu coloquei a da chia, coloquei a da linhaça e a de girassol. É o que eu tinha em casa, então adapta com o que tu tiver em casa, fica a teu critério. E a gente já coloca assim, tá? Quando a massa estiver completamente líquida, quando a gente ainda não tiver adicionado a farinha. Ela vai se incorporar e vai ficar toda a massa, todas as sementes pela massa do pão. Isso vai dar todo um tchan. Aí tu mexe e depois a gente já vem direto com a farinha, tá? A gente vai colocar esse 1 kg, mas nós vamos colocar aos poucos e vamos mexendo, tá? Vai incorporando devagar, porque cada farinha ela vai absorver o líquido de forma diferente. Então é muito importante que tu coloque devagarinho, vai mexendo, até que fique difícil tu conseguir mexer com a colher. Quando chegar nesse ponto, tu vai depois sovar a massa, tu vai despejar ela na bancada e vai sovar ela, tá? Então aí eu tô mostrando pra vocês bem certinho, quis filmar o passo a passo, né? Todo o passo a passo. Até levantei, quando levanta é porque o negócio ficou sério. É porque a sova vai vir, e aí não tinha como sovar ali sentada, né? Tem que botar força no muque. Então aí a massa já tava ficando bem pesada, gente, ó. Observa que ela vai ficando mais difícil de misturar. E aí depois a gente vai passar para uma superfície limpa, no caso, eu faço na bancada, mas eu acabei escolhendo a mesa, até para ficar melhor, bem mais claro assim para vocês conseguirem assistir, porque a minha bancada ela é um pouquinho mais escura, ela é escura. Aí coloquei, despejei toda a massa e gostei bastante também do espaço, porque geralmente eu solvo num espaço bem menor. E isso me ajudou bastante na hora de sovar, tá? Ter um espaço mais amplo aí, facilita bastante. Aí não tem mistério, gente. A sova é simples, não precisa ter medo. Tem gente que corre da sova, já vai direto nos pão que não precisa de sova. Eu sei como é que é. No começo eu me assustava também.
Mas vai por mim, não tem nada mais gostoso do que tu colocar a mão aí no teu pão, no que tu tá fazendo, colocar toda a tua energia boa, toda a tua energia positiva. Acredito muito nisso, gente. Tudo a gente acaba transmitindo pro pão. Então, tu poder fazer o teu alimento, isso na verdade é gratificante, né? Tu poder ter condições de fazer o teu alimento, gente, sensacional. Vai sovando aí, tá? Sova aí mais ou menos de 5 a 10 minutos, dependendo da tua farinha, dependendo de como tu estiver sentindo a textura da tua massa. Muito importante, se tu sentir que a tua massa ressecou demais, que tu botou muita farinha antes do tempo, é só vir com copinhos de água, assim, tampinhas, sabe, de água, ou pode ser uma colher de sopa, e vai acrescentando, e aí tu vai sentindo a textura da massa, tá? Pra ela não ficar dura. Depois disso, a gente vai colocar essa maravilha super pesada para descansar. A gente vai cobrir ela, tá? Com um paninho, pode ser um pano de louça limpo. E a gente vai regar um pouquinho de azeite de oliva para não ressecar, tá? Pode ser um óleo saudável aí que tu tenha também. Mas é muito importante esse passo para nossa massa não ressecar, porque ela vai ficar repousando de 1 a 2 horas. Antes eu tava deixando 1 hora. Nesse vídeo eu acabei deixando 2 horas e foi o resultado que eu mais gostei, gente. Acabei aprendendo junto com vocês. Eu achei uma maravilha a massa ter ficado 2 horas repousando. Eu acho que ela desenvolveu completamente. E por ser uma farinha integral 100%, vocês viram que eu não misturei nada, ela ficou muito, muito fofinha, mesmo sendo farinha integral. Acredito que ter deixado essas 2 horas descansando fez totalmente a diferença, assim, surreal. Aí eu tô mostrando pra vocês já o processo. Eu pego uma balança, daí eu corto a massa em 3 e eu peso cada uma pra ter mais ou menos uma padronização, tá? Não precisa, mas se tu quiser fazer no olhômetro, fique à vontade também. Aí eu botei a câmera mais longe pra vocês conseguirem olhar certinho, né? O que eu tô fazendo. Eu gosto de enrolar o pão com esse movimento, que em seguida eu já vou mostrar pertinho pra vocês. Eu gosto de deixar ele bem enroladinho, porque já dá um charme, já fica mais bonitinho, fica com aquela aparência de, ai, teve um capricho por aqui. Ó, tentei filmar com uma mão, viu, gente? Eu vou enrolando ele assim, ó, vou pressionando ele, depois eu deixo ele do tamanho da minha forma. Aí eu gosto muito de fazer uma misturinha de melado de cana, tá? Com água, e gosto de pincelar em todo o pão, porque depois ele vai ficar com uma carinha de saúde super maravilhosa. Uma cara assim douradinha, aquela cara de pão assim, ó, que além do cheiro, a cara assim já te dá um negócio. Aí eu polvilho a minha semente de chia, de linhaça que tu tiver. Polvilha essa tua semente em cima do pão depois dessa misturinha, porque ela vai grudar. Mesmo assando e tal, ela vai fixar bastante, depois de desenformar uma que outra vai cair, mas fixa bastante. Aí eu vou deixar meus pães descansando de meia hora a 1 hora até dobrar de tamanho, olha só. Eles não estão prontos, tá? Agora sim eles vão pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus, hein, gente? Por mais ou menos 40 minutos, 45. Vai vendo aí o teu forno, cada forno é diferente, né? A gente sabe. Então, tcharam! Depois desse tempo, né? Deixei esfriar um pouquinho pra cortar pra vocês. E olha essa beleza, indescritível, sensacional. Melhor pão assim, que eu já comi na minha vida. Eu conto as horas pro café da manhã pra comer esse pão. Porque geralmente eu como de café da manhã. Então, quem já vai assistir o vlog aqui sabe. Gente, sensacional, maravilhoso. Apenas façam, vocês não vão se arrepender. Ele fica fantástico, uma delícia. E tudo é questão de aprimoramento, sabe? Tu vai se aprimorando, vai fazendo, vai pegando gosto. Super aprovado, gente. Maravilhoso, meu pão preferido da vida. Gente, detalhes importantes, tá? O pão, pelo que eu testei, ele dura 1 semana muito bom na geladeira mesmo. Dura assim 1 semana novinho, né? Lembrando que ele não tem nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de aditivo químico, nada de ruim ali. Então ele dura mais ou menos 1 semana na geladeira, pode até durar 2, mas ele já começa a ficar meio, às vezes começa a ficar meio esquisito. Depende da região onde tu mora, se é muito quente, se é, enfim, aí tu vai vendo. E no congelador eu já testei por até 2 meses, esse foi o máximo que eu testei. Então se tu quiser testar aí se dura 3 meses e tal, aí fica a teu critério. Eu já testei 2 meses, daí o que eu faço? Eu congelo ele fatiado já pra facilitar a vida. E aí quando eu quero um pãozinho ali fresquinho, eu tiro do congelador, coloco pra descongelar no micro-ondas, pode ser numa torradeira, no que tu quiser, no forno. E ele fica novinho em folha. A receita rende 3 pães, como tu viu. Aí se tu quiser fazer um pão só, se tu quiser fazer 2 pães, aí tu adapta, né? Só tu ver a quantidade que eu usei e aí tu vai adaptar pra tua necessidade. Se tu quer fazer só um pão, só 2, é só tu ir diminuindo os valores.
Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de verdade. Fiquei muito feliz de trazer esse vídeo pra cá. Se tu gosta de receitinha e quer mais receitinha, não esquece de deixar aqui nos comentários, que é super importante. E deixa aqui o meu joinha, também muito importante, muito bem-vindo. E não esquece também de deixar aqui embaixo sugestões de próximos vídeos que tu queira ver por aqui. É super importante. Um super, super, super beijo. A gente se vê por aí, a gente se vê domingo. Tchau, tchau!